O caso de hoje é um dos casos mais impactantes da história criminal. Estamos falando de Mary Bell, uma menina de apenas 10 anos de idade que cometeu um dos crimes mais brutais da Inglaterra. Mas o que leva uma criança de tão pouca idade a cometer esse crime tão brutal? E é isso que nós vamos entender hoje. Mary Flora Bell nasceu em 26 de maio de 1957 em Newcastle, na Inglaterra. A sua mãe se chamava Betty e ela era garota de programa. Ela teve a Mary com apenas 16 anos e desde o início da gestação ela sempre rejeitou a criança. Há relatos que quando a Mary nasceu, o médico levou para Betty ver a criança e ela gritava para tirar aquela coisa de perto dela. A Betty não sabia quem era o pai da Mary, então ela só foi registrada alguns meses depois do seu nascimento com um homem que a Betty tinha um relacionamento na época, que era chamado de Billy Bell. Esse Billy, ele já cometia delitos ali na região, e foi ele que fez o registro da Mary. Então o nome dela passou a ser Mary Bell. Durante a infância, a Mary sofreu muitos abusos por parte da mãe. Como eu disse, ela rejeitava muito a criança e ela queria se livrar dela de todos os jeitos possíveis. Ela tentou entregar a menina para adoção algumas vezes, mas ela não obteve sucesso. Então ela começou a oferecer a filha para estranhos que passavam na rua. Ela inclusive oferecia dinheiro para essas pessoas pegarem a Mary, mas ela não conseguiu. A única pessoa que teve interesse em adotar a Mary foi a irmã mais velha da Betty, mas a Betty não deixou, porque ela sabia que a Mary seria muito bem tratada e essa não era a intenção. Ela queria entregar a criança para alguém que ela não conhecesse, ou para a criança ser maltratada, ou então para ela não saber o que estava acontecendo, de tanta raiva que ela tinha daquela gravidez. Não conseguindo se livrar da sua filha, ela então decide que vai se livrar por conta própria. Ela tenta matar a Mary por 4 vezes. Inclusive, com apenas 2 anos de idade, a Mary dá entrada ao hospital com overdose de medicamentos. Ela fez a menina tomar diversas medicações com o intuito de tirar a vida da menina. E por essas 4 vezes ela não conseguiu. Então começaram os grandes abusos da vida de Mary, tanto abusos físicos quanto abusos psicológicos. Como eu havia falado, a Betty ela trabalhava como prostituta. E com apenas 4 anos de idade, ela forçava sua filha a ter relações sexuais com seus clientes. Isso tudo com o intuito de ganhar um dinheiro a mais. Então, com todo esse histórico que essa criança já tinha, ela começa a apresentar desde muito nova alguns comportamentos que são considerados estranhos para as crianças. Ela se torna uma criança muito fria, ela não chora por nada, ela se torna uma criança manipuladora e também muito agressiva. A Mary então começa a direcionar toda a sua raiva para atacar alguns animais e depois de um tempo ela começa a atacar crianças. Em uma ocasião, ela foi encontrada apertando o pescoço de uma criança lá na escola onde ela estudava. E a coisa não parou por aí. 3 mães que eram ali da vizinhança decidem ir até a delegacia para denunciar a Mary. Elas pegaram a Mary tentando estrangular seus filhos. E apesar de terem ido até a delegacia, nenhuma queixa formal foi feita. Ela apenas teve que assistir uma palestra que falava sobre violência. E essa palestra acaba que não ajuda em nada, porque apenas alguns dias depois, a Mary faria sua primeira vítima. No dia 25 de maio, a Mary atrai seu vizinho Martin Brown, de apenas 4 anos de idade, para uma casa abandonada. Ela falou para ele que entregaria doces, e ele acabou seguindo a Mary, e chegando lá, a Mary estrangula o menino e deixa o seu corpo jogado. A Mary, então, depois do assassinato, ela corre para a amiga dela, chamada Norma Bell, que apesar de terem o mesmo sobrenome, elas não têm nenhum tipo de vínculo parentesco, e ela chama a menina para ver o que ela tinha feito. Ela queria mostrar e se gabar daquilo que ela tinha feito. Só que aí já era tarde demais. 3 meninos que brincavam ali na região, eles encontram o corpo do garoto, eles ficam muito assustados e correm para contar para os trabalhadores da região, que acabam acionando a polícia. E a polícia chega poucos minutos depois. A polícia verificou que no corpo do menino não tinha nenhum sinal aparente de violência. Ele tinha apenas um pouquinho de saliva e sangue próximo da boca e tinha um frasco de medicamento do lado do corpo.
A polícia, nesse primeiro momento, acreditou que aquilo se tratava de um grande acidente, que o menino teria tomado aquela medicação e infelizmente não teria aguentado. Alguns dias depois, a Mary vai até a casa do Martin e pede para a mãe dele para ver o menino. A mãe dele explica que ele não está, que ele faleceu. E a Mary, com toda a frieza do mundo, ela fala: "Não, eu sei, eu só quero ver ele dentro de um caixão." Aquilo soou muito ruim para a mãe dele, que acabou batendo a porta na cara dela e mandando ela embora. No dia 26 de maio, a Mary e a Norma, elas invadem uma creche e começam a vandalizar o lugar. Inclusive, elas deixam diversos bilhetes escritos que ela seria responsável pela morte do Martin. A polícia chegou a ir até essa creche, mas quando eles chegaram lá já não tinha mais ninguém. E eles entenderam que tudo aquilo não passava de uma brincadeira. Eles não levaram muito a sério aquela situação. A creche, então, decide colocar um alarme para evitar que cenas como anteriores acontecessem novamente. E poucos dias depois de colocado esse alarme, ele dispara. A polícia chega até o local e aí sim eles encontram a Norma e a Mary dentro dessa creche. Mas como elas não tinham feito nada, elas só foram ouvidas pela polícia. A polícia ligou para os pais dela e acabou que elas foram liberadas. 2 meses depois, a Mary decide fazer a sua segunda vítima. Só que dessa vez ela não vai sozinha. A sua amiga Norma a acompanha. Elas conseguem atrair um vizinho também ali da região, o Brian Owie, de apenas 3 anos. Elas levam ele para um local mais isolado, também com a proposta de entregar doces para o garoto. Chegando lá, elas não só estrangulam o garoto, elas também usam uma tesoura para fazer alguns ferimentos no corpo do garoto. Ele tinha ferimentos na coxa e também na sua região íntima. E fora isso, elas gravaram uma letra no seu abdômen. Inicialmente a letra era N, N de Norma, mas depois alguém fez um puxadinho na letra que se transformava na letra M, de Mary. A irmã do Brian começou a sentir a sua falta e começa a procurar pelo garoto em toda a região. Inclusive a Norma e a Mary ajudam nessas buscas e em um dado momento da situação, a Mary indica um lugar para elas irem procurar. E é justamente nesse lugar que o corpo do menino estava. Só que a Norma, ela decide falar: não vamos fazer isso, vamos procurar em outro lugar. E tira a garota daquela região. Mais tarde, a Mary diz que queria que a garota encontrasse o irmão, porque ela queria muito ver a cara dela quando ela visse o corpo do menino. Os vizinhos começaram então a realizar algumas buscas para encontrarem o menino, e naquele mesmo dia o corpo dele foi encontrado. E foi encontrado justamente naquele local que a Mary tinha falado para procurar. O corpo dele estava coberto por gramas e também por ervas daninhas. Quando o corpo do menino foi encontrado, começou a gerar uma grande comoção ali na vizinhança, porque já era o segundo corpo de criança que tinha sido encontrado em um curto período de tempo, e eles decidem pressionar a polícia para conseguir entender o que estava acontecendo, quem era o assassino, o que estava acontecendo ali naquela região. Algumas horas depois, sai um laudo do legista falando que aqueles ferimentos eles eram muito superficiais, que provavelmente teria sido feito por alguma criança, porque a cena parecia mais uma brincadeira de criança do que realmente um assassinato. Então a polícia decide investigar vários suspeitos e, além de falar com os adultos, eles também começam a conversar com as crianças. Eles perceberam que, de primeiro momento, a atitude da Mary e da Norma era muito suspeita. Elas tinham versões inconsistentes e elas também faziam muitas perguntas sobre o crime, como se elas tivessem realmente muito interesse naquilo e querer saber. Ela perguntava coisas como: nossa, será que ele sentiu dor? E isso começou a gerar um grande questionamento na polícia, mas até então era só suspeitas, não se tinha nenhuma prova concreta. Os policiais decidem então ficar mais atentos com as meninas, e uma cena que faz com que elas sejam levadas novamente para a delegacia é o fato de que no velório do Brian, a Mary foi vista dando risada, passando uma mão na outra, como se estivesse muito feliz com aquela cena, com aquilo que ela estava vendo. Isso gerou muitas suspeitas e as duas foram levadas de novo para a delegacia para serem ouvidas. No segundo interrogatório, a Mary começa a trazer algumas versões diferentes daquele dia do crime.
Ela disse que viu o pequeno Brian com um menino de 8 anos e que esse menino estava com uma tesoura na mão. E aí que os policiais têm certeza que a Mary está envolvida no crime, porque ninguém além dos policiais sabiam que o corpo do menino tinha ferimentos compatíveis com uma tesoura. No depoimento da Norma, os policiais acabaram forçando um pouquinho e ela confessa os crimes. Mas ela joga toda a culpa deles em cima da Mary. Ela diz que só acompanhou e que a Mary quem fez os assassinatos. As duas, então, são presas no dia 5 de agosto e os funcionários relatam algumas coisas que a Mary fazia que era muito estranho. A Mary chegou a falar para alguns funcionários que ela gostava de machucar coisas pequenas e que não podiam se defender. No dia do julgamento, as duas se apresentaram de formas totalmente diferentes. Enquanto a Norma, ela estava bem delicada, ela usava um vestido, ela teve todo o apoio da família. A Mary não. A Mary ficou isolada no canto e apesar da família dela ter ido no julgamento, eles não demonstravam nenhum sentimento pela menina. A Norma, ela chegou a ser abraçada diversas vezes. Ela parecia uma menina assustada ali diante de tudo que estava acontecendo. E a Mary não. A mãe da Mary ficou lá, só que ela ficava gritando e passava a impressão de que ela só queria se aparecer. Ela não estava se importando muito com a menina. Durante todo o julgamento, a Mary se manteve com uma frieza muito grande e isso acabou chamando a atenção de todos os jurados, o que fez com que a pena das duas fossem totalmente diferentes. A Mary, ela foi condenada por assassinato e teve a sua pena aumentada porque ela tinha traços de psicopatia, e a Norma, ela foi absolvida dos seus crimes porque ela foi vista como uma menina que foi influenciada pela Mary e ela acabou sendo absolvida. A Mary, ela sofreu uma prisão por tempo indeterminado que ficava à revelia da justiça. Ela fica presa por 12 anos e durante todos esses anos ela deu muito problema por onde ela passou. Ela chegou a ficar em prisões, depois em internatos, mas em todos os lugares ela deu muito problema. Até que 12 anos depois ela é liberada e ela ganha uma nova identidade para conseguir viver a sua vida de uma forma anônima. E até hoje a Mary, ela vive num programa rigoroso de anonimato para proteger tanto ela quanto a sua família também. E esse caso faz a gente levantar diversas questões. Como que uma criança de apenas 10 anos se torna uma assassina? Vocês acham que a Mary teve grande influência de todos os traumas que ela passou na infância? Ou que ela já nasceu assim e que isso já estava meio que predestinado, que ela é uma psicopata? Eu tenho as minhas opiniões e eu gostaria de saber a de vocês. Então deixa aqui nos comentários para eu dar uma lida, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.